Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Muito obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. No final da tarde deste domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o começo de mais uma semana, a semana de bênçãos, semana de graças, que certamente o Senhor vai derramar copiosas dádivas do céu para todos vocês, é o que eu desejo. E que bom nos encontrarmos mais uma vez, você aí diante do seu televisor, nós aqui, para durante os próximos 30 minutos refletirmos sobre assuntos de grande relevância. Certamente o assunto que vamos começar a tratar hoje é da sua importância, é um assunto recorrente, atual e que tem aflorado em muitos ambientes, sobretudo entre os leigos, nos tempos atuais, um fenômeno bom, positivo no meu entendimento, e vou explicar por quê. O tema que vamos começar a tratar agora pode ser resumido na seguinte afirmação: escravos de Nossa Senhora, escravos da Virgem Maria. Muitos jovens e também muitos adultos, muitos leigos, muitas pessoas espalhadas no Brasil e no mundo têm recentemente demonstrado publicamente uma devoção à bem-aventurada Virgem Maria sob esse título: nós somos servos da Virgem Maria, nós somos escravos da Virgem Maria. Alguns desses devotos da Virgem Maria, como um sinal externo, corporal até, dessa devoção à Virgem Maria, sob o título de escravidão, chegam a utilizar correntes para significar que estão subordinados, que são servos de Nossa Senhora, já que os grilhões, as pequenas cadeias, evocam exatamente essa condição de, aspas, escravidão. E a pergunta que se faz, que se formula é: tem fundamentação bíblica a afirmação eu sou servo, eu sou escravo da Virgem Maria? Tem fundamentação bíblica você dizer que é escravo de uma criatura, dado que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1? É correto dizer um cristão que se submete, deve se submeter apenas a Deus em sentido absoluto, que ele é escravo de uma criatura ou servo de uma criatura? Qual a posição da Igreja sobre essas devoções? Quando essas devoções são legítimas, se é que são, e quando elas descambam para o fanatismo, desvios, excessos, etc., como lamentavelmente aqui, ali ou acolá tem acontecido dentro da Igreja. O fenômeno existe, é fundamentalmente bom, porque denota uma característica da catolicidade. A Igreja Católica tem, pela bem-aventurada Virgem Maria, um culto de hiperdulia, de grande veneração. E esse culto assumiu muitas modalidades ao longo de 2000 anos. E uma dessas modalidades enxerga na expressão servo, na expressão escravo, uma fundamentação. Então, em 2000 anos de cristianismo, onde encontrar os sinais dessa escravidão, dessa servidão? A começar pela palavra de Deus. E isso é o que nós pretendemos investigar. Se há fundamentação bíblica ou não, se há fundamentação na doutrina da Igreja ou não, para a devoção à bem-aventurada Virgem Maria sob o título de escravidão, de servidão. Servidão é uma categoria bíblica. Escravidão é uma categoria bíblica. Na verdade, servo e escravo são sinônimos. Dizer que é servo é dizer que é escravo. Nos lábios de Jesus, como essas categorias se articulam? Nos lábios da Virgem Maria, como essas categorias se articulam? Nos documentos dos apóstolos, existe fundamentação para dizer que uma criatura é escrava de outra
é serva de outra? A resposta é sim. Essa afirmação, essa sentença, essa proposta de vivência do seguimento de Cristo numa relação toda especial, toda peculiar com uma criatura, tem fundamentação bíblica e tem fundamentação na doutrina da igreja, sim. Já antecipo aquilo que nós vamos investigar neste e nos próximos programas. É corretíssimo falar de servidão de uma criatura. Somos servos uns dos outros. Somos escravos uns dos outros. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Eu lavei os pés de vocês para dar o exemplo, para que vocês façam o mesmo. O serviço, que é a característica do escravo, que é a função do escravo, é, na verdade, a essência da caridade, que é o mandamento novo instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, constatando esse fenômeno pastoral, os próximos programas que vamos desenvolver aqui têm essa finalidade: investigar de forma imparcial, à luz da palavra de Deus e da doutrina da Igreja, a fundamentação para essa afirmação, que, diga-se de passagem, não é nova, é tão antiga quanto a Bíblia, nós vamos perceber, e ao longo da história da Igreja, digamos assim, até congregações, ordens religiosas foram erigidas sob esse título. Quem não conhece, os servitas, a ordem dos servos de Maria, cuja devoção é exatamente essa, nós somos servos de Nossa Senhora, estamos a serviço dela, e isso de forma alguma obscurece o serviço, a submissão que nós devemos prestar a Deus, submissão de adoração, pois só adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No final dessa série de programas, nós vamos tratar do relacionamento dos que se dizem servos de Nossa Senhora, escravos de Nossa Senhora, e o magistério da Igreja, a autoridade dos bispos, que tem o carisma da presidência, do discernimento, da vigilância, e que são, por força de ofício, chamados a, em certas ocasiões, a coibir determinados excessos, a proibir determinadas atitudes que podem pôr em risco a boa ordem da comunidade cristã. E, nesse sentido, uma outra tomada de posição dos sucessores dos apóstolos que tem suscitado determinadas perplexidades. Vamos tratar desse assunto. É legítimo que os bispos, diante de excessos, diante de desvios de natureza devocional, da religiosidade popular, de certas práticas na sua diocese, que não são muito claras, não são muito condizentes com a autêntica piedade católica e especificamente mariana, é legítimo que eles tomem certas medidas proibitivas, nos seus limites, sem dúvida alguma. Os vigilantes da igreja, aqueles que têm a supervisão, e essa é a etimologia da palavra bispo, o que tem a supervisão, o episkopos, o que tem a supervisão, tem o direito e às vezes o dever de tomar determinadas medidas, de impor, de proibir até determinadas atitudes que põem em risco, como já disse, a boa ordem do povo de Deus. E, às vezes, determinadas práticas devocionais, sejam elas tomadas individualmente ou em comunidade, grupos de pessoas, comunidades de vida, etc., os bispos devem tomar certas posições quando percebem alguma ameaça, algum problema, algum desvio, alguma dificuldade, alguma distorção na concepção e também na prática da fé no que toca a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Então, esse é o assunto, o título desse programa, que vai aparecer nos próximos programas. Em nada tem de antibíblico, em nada tem de distorsivo, em nada tem de absurdo. É profundamente evangélico, é profundamente respaldado na Santa Palavra de Deus, na prática dos apóstolos e na bimilenar
tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós pretendemos, antes de tudo, e vamos começar a fazer isto já a partir do segundo bloco, investigar na Palavra de Deus o sentido dessa palavra, escravo ou servo, que é a mesma coisa. E nós precisamos dividir esse estudo, essa investigação, em duas grandes categorias. A palavra servo e a palavra escravo, ou escravo, que é a mesma coisa, ela pode ser entendida em dois sentidos. O sentido próprio e o sentido figurado. O que é o sentido próprio? É o sentido que uma língua, que uma cultura, que um povo atribui no sentido estrito àquela palavra. Então, quando se fala escravo, a primeira coisa que se vem à mente, que é uma realidade que não existe nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, de forma oficial, é de uma pessoa que é quase que um animal, quase que uma coisa, uma propriedade de outra pessoa, que não tem vontade própria, o seu papel é obedecer, é cumprir as ordens do seu senhor, etc. A escravidão era uma realidade pacífica no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Falar, então, de escravidão no sentido estrito é se referir a uma pessoa que não tem a dignidade de uma pessoa livre, é uma propriedade de outra. Assim como um animal doméstico pertencia a alguém, esse cachorro é meu, etc. Esse escravo é meu porque eu comprei, ele é propriedade minha, é a mentalidade que subjazia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, com relação aos seres humanos que eram escravizados. O Brasil viveu durante muitos séculos o sistema da escravidão, que foi abolido no ano 1888 com a Lei Áurea, pelo menos oficialmente. Pois bem, então, é isso que nós vamos ver a partir do próximo bloco. Esteja com a escritura em mãos, esteja com um papel, com um bloco, com uma caneta, para anotar esses textos, porque o estudo da categoria escravo vai ser subdividido em dois momentos. Vamos ver os textos da Escritura em que a palavra escravo tem o sentido próprio, sentido estrito, não figurado, e também o sentido figurado, ou seja, o sentido metafórico. É escravo, mas num outro sentido. E depois de investigarmos esses textos do Antigo Testamento, chegaremos ao Novo Testamento com a mesma subdivisão. Não saia daí. No próximo bloco, começaremos a investigar o argumento da escravidão e do escravo no Antigo Testamento e no Novo. Até logo mais. Como eu havia prometido, nós vamos agora dar um saltinho ali no Antigo Testamento para ver o sentido próprio que se deve dar ao termo escravo. E o primeiro texto que vem à mente, antes de falarmos do Antigo Testamento, onde essa expressão se encontra em sentido metafórico, é o sentido estrito. Eu terminei o primeiro bloco falando que o sentido estrito do termo escravo é aquele ser humano que era comercializado como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto. Se comprava na feira, a feira dos escravos, e ele era levado para o seu patrão e era posse do patrão. E não tinha vontade própria, vivia para trabalhar para o patrão. Era um ser humano, mas, digamos assim, um ser humano de segunda classe, de segunda categoria. Não tinha a dignidade dos donos da casa, dos membros da família. E é esse sentido estrito que Jesus utiliza no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ao texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo,
que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, obviamente, é uma parábola. E toda parábola, que é mais ou menos como se fosse uma metáfora, não pode ser interpretada ao pé da letra. Existe uma mensagem transcendental que ultrapassa o significado das palavras, mas Jesus aqui faz uma comparação tirada da convivência, da experiência do seu tempo. O patrão, o senhor, e os servos. Servo no sentido estrito, como devia ser compreendido, como era compreendido naquela época, como eu falei ainda há pouco. Esse é o primeiro sentido da palavra servo, o sentido estrito, o sentido próprio. Não é esse o sentido utilizado na expressão servos de Nossa Senhora. No sentido próprio, não somos servos nem de Deus, de ninguém. A escravidão é uma condição, hoje nós sabemos, degradante, porque o ser humano é reduzido à condição de coisa, não de pessoa. Não tem direitos, não tem dignidade, não tem absolutamente nada. É uma coisa, é uma propriedade, é uma posse do seu senhor, que o comprou e tem o direito sobre ele, inclusive até de dispor, em certas situações, da própria vida do escravo. Matar um escravo, houve épocas no Antigo Testamento em que isso nem pecado era. Não é esse o sentido da expressão escravo de Nossa Senhora. É o sentido metafórico. E esse sentido metafórico encontra-se abundantemente no Antigo Testamento e também no Novo. Eu citei o texto em que a palavra servo é entendida no sentido próprio. Eu repito, eu insisto. Nós devemos ser servos uns dos outros, mas não em sentido próprio, em sentido figurado. Ou seja, da prática da caridade. E a caridade é essencialmente serviço. Agora nós vamos ao Antigo Testamento, depois ao Novo, para investigar o segundo sentido da palavra servo, o sentido figurado. E logo no Antigo Testamento nós percebemos que qualquer um podia se chamar a si mesmo, por delicadeza, de servo das outras pessoas. Ou seja, é uma forma educada, é uma forma gentil, é uma forma cortês de você se referir a uma outra pessoa, dirigir-se a ela, falar com ela, tratá-la com uma deferência, com grande educação, a ponto de considerá-la seu senhor e você se considerar servo, escravo. Mas não é escravo no sentido estrito, no sentido próprio. Os textos que vamos ver agora denotam o sentido figurado, o sentido metafórico, o sentido que não pode ser interpretado ao pé da letra. Dito isso, vamos ao tempo de José e seus irmãos. José é um dos 12 filhos de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ele foi vendido como escravo, no sentido estrito, para mercadores beduínos que passavam para o Egito. E lá ele se tornou a segunda maior autoridade do Império Egípcio, o homem de confiança, a maior autoridade depois de Faraó. E seus irmãos, sem saber que ele é o irmão que fora vendido, vão até ele. Vejamos o texto, onde a palavra servo em sentido figurado aparece. Gênesis capítulo 42, de 8 a 11. Foi assim que José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país? Não, meu senhor,
responderam: teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Uma expressão educada, uma expressão polida, que, por delicadeza, ressalta a dignidade do dialogante e coloca em posição inferior aquele que está falando. Mas aqui, servo no sentido figurado. Vamos a outro texto. Ainda no diálogo de José com os seus irmãos. O diálogo avança e José se dá a conhecer, e é nesse contexto que nós citamos Gênesis 43, de 26 a 28. Vamos ao texto. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: vosso velho pai, do qual me falastes, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda, responderam-lhe, inclinando-se até o solo. Aqui uma coisa muito importante também que eu gostaria de acrescentar a determinadas pessoas que dizem os católicos se ajoelham diante de imagens, se ajoelham diante do bispo na ordenação de isso, daquilo, na ordenação diaconal, na ordenação presbiteral. Ajoelhar-se diante de uma criatura é um gesto que necessariamente não significa adoração. É um gesto de deferência, de reverência também à autoridade que está ali. E chamar a pessoa de senhor e se considerar como servo, e chamar o pai de servo, como os irmãos de José estão chamando o seu velho pai que se encontra em Israel, não significa dizer que são escravos no sentido estrito. É tão importante você investigar as Escrituras para compreender o sentido que se dá a um determinado gesto e o sentido que se dá a uma determinada palavra. Portanto, cuidado com a expressão servos de Nossa Senhora. Servos no sentido metafórico, servos no sentido figurado. Moisés também aqui diante dos seus comandantes. Vamos ao livro dos Números, capítulo 31, versículos de 48 a 49. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Os comandantes de Moisés, os generais, se consideram servos de Moisés, mas não escravos no sentido estrito, mas no sentido figurado. Ou seja, um tratamento de delicadeza, onde se ressalta a distância, por assim dizer, da autoridade a quem a pessoa está falando, isto é, e também se rebaixam, entre aspas, para mostrar que estão ali em obediência, que a posição do dialogante é superior e quem está falando é o seu subordinado. Nesse sentido, os comandantes se consideram servos, teus servos, Moisés. Ou seja, nós reconhecemos a tua autoridade, a tua grandeza, a tua posição, o destaque que tu ocupas, o status, é o posto, a posição que tu ocupas. E assim, educadamente, delicadamente, nós nos referimos a ti como escravos e te tratamos como o nosso Senhor. Compreender isso é muito importante. Mais para frente, quando nós tratarmos Nossa Senhora de Senhora, atenção, Nossa Senhora. O protestantismo não chama a Virgem Maria de Senhora de jeito nenhum. Quando muitos eles dizem Senhora de vocês, minha não. Não é bem assim. Na Bíblia, não é bem assim. Meu Senhor. Dizem os comandantes a Moisés. Antigo Testamento. Está terminando o nosso programa. Desejo uma semana abençoada. Semana que vem vamos continuar
a investigar a categoria servo ou escravo no Antigo Testamento e depois no Novo, até chegarmos ao núcleo do nosso argumento, servos de Maria ou escravos de Maria. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.